Vivemos uma era dos amores líquidos, dos matches rápidos, das conexões frágeis. Paradoxalmente, nunca vivemos tanta carência afetiva em busca de relacionamentos mais sérios, profundos e seguros. Isso faz com que a carência afetiva nos leve a procurar preenchê-las nesses relacionamentos ao invés de realmente partilhar o amor. Estudos mostram que 35% dos relacionamentos no Brasil, de alguma forma, têm elementos da dependência emocional. Dependência essa que está intimamente ligada à depressão, ansiedade, autoestima baixa e até a transtornos de personalidade dependente. Vamos falar sobre esse tema, então? Dependência emocional com ela, queridíssima Aline Jaldi. Seja muito bem-vinda, Oi, Aline. Que Obrigada. maravilha. Ainda mais sobre esse tema, né? Esse tema é É forte. tão presente na nossa clínica. Muito, muito presente. Eu acho que é um dos maiores, se colocar no top 3, acho que é top 1 ultimamente. Eu também sinto isso. Até porque está tão ligado a várias coisas, né? Tá Como ligado. solidão, como tecnologia. A gente estava falando isso antes de começar, Estamos. não é? Vamos falar, então, o que é dependência emocional? Então, eu até gosto de chamar de dependência afetiva, porque é a dependência do afeto do outro. Aquela pessoa, ela precisa receber algo do outro, ela precisa de algo, mesmo que seja algo muito simples, muito singelo, uma migalha, mas ela precisa daquilo para viver, para ter bem-estar, para se sentir bem. Então, é uma dependência desse afeto do outro. E isso causa muitas, vamos dizer assim, sensações que a gente até estava falando aqui, que se assemelham, são muito parecidas com as dependências químicas, porque o nosso cérebro ele atua da mesma forma. Quando eu não tenho aquele afeto, quando eu não tenho aquele olhar, quando eu não tenho aquela pessoa como eu espero que ela me atenda, como eu espero que ela esteja presente, eu começo a ter esses sintomas de ansiedade, de palpitação, de mal-estar, de frio na barriga, sudorese, e isso é algo recorrente. E a dependência do afeto do outro é mais grave do que a gente imagina, porque ela atua no cérebro exatamente, neuroquimicamente, como uma dependência química, e aquilo faz com que a pessoa se sinta fragilizada, à mercê do que aquele outro pode oferecer para ela. Não, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Eu vejo até na clínica, acompanhando essa pessoa, que realmente é a mesma dinâmica da dependência química, né? No início, a pessoa está ali pela dopamina, pela serotonina, pela explosão da felicidade, da euforia, né? Aí depois o relacionamento não vai bem, tem algumas coisas que não são legais, ela fica pela ansiedade da falta, né? Ela já não aguenta ficar distante, já não é pelo prazer de estar presente, é pelo incômodo, que é igual na droga. É igual na droga. E é o que a gente fala, né? Ser humano é um ser relacional. Então, ele tem essa necessidade de se relacionar. E a dependência não, a relação, ela traz exatamente isso, né? A dopamina, a ocitocina, ela traz essa sensação de bem-estar, de aconchego, de carinho, de felicidade, de alegria. E, aos poucos, aquilo vai sendo substituído sem perceber, bem leve, vai sendo substituído por uma ansiedade, insegurança, como se você não fosse capaz de estar ali, se aquela pessoa, você fosse, nossa, eu sou muito sortuda porque eu tenho aquela pessoa, né? Parece assim que você não vale nada. Isso. Que aquela pessoa está fazendo aquilo por você e que você, meu Deus, nossa, eu sou merecedora de tudo isso, né? Será que eu mereço tudo isso? Então, aquilo ali vai se tornando vamos dizer assim, um círculo vicioso. E nem sempre a relação, a dependência emocional, a dependência do afeto do outro, é uma relação abusiva. Nem sempre, mas se torna. Não necessariamente por quem você está se relacionando, mas às vezes você se torna abusivo com o outro. Você quer que o outro esteja ali presente para você, te responda imediatamente no WhatsApp,
te atenda imediatamente quando você ligar, atenda às suas demandas, né, às suas carências, preencha as suas lacunas e vai se tornando tóxico, vai se tornando abusivo, muitas vezes pela a pessoa que tem essa dependência, não necessariamente o outro. Porque a gente fala muito isso. Ah, dependência emocional, o outro é mal, o outro faz mal para aquele, mas a gente nunca parou para olhar que muitas vezes um dependente afetivo, ele faz mal para a pessoa que ele está se relacionando. Ele sufoca. Ele sufoca. E se o outro não estiver bem, se o outro não estiver consciente daquilo, aí começa um ciclo vicioso, uma relação muito complicada, de esquiva, né, de abandono, e o que reforça ainda o dependente afetivo, né? Exatamente. E aí, como a gente está vendo tanto na clínica, acaba sendo meio que um fenômeno social, né? Não é da Joana, da Maria. O que está acontecendo com a gente, Aline? O que está por trás dessa dependência? A gente não consegue mais ficar com a gente mesmo? Adorei essa pergunta. Ela é a base, porque a primeira coisa é, se você não consegue estar bem com você mesmo, se você não é feliz sozinho, e a gente não está falando de uma pessoa egoísta, a gente está falando de solitude, de curtir você mesma, aqueles momentos de você saber quem você é na sua essência, não nos papéis em que você atua na sua vida, não a fulana que é a profissional tal, que é filha de não sei quem, irmã de não sei quem. Não, quem é você sem os teus papéis? Se você não sabe quem você é, se você não tem essa autopercepção, esse autoconhecimento, você acaba caindo, sim, em relações em que você projeta, a gente até falou sobre isso, em que você projeta você, né, na pessoa tudo que você queria, gostaria de viver ou de ter, e acaba virando algo que você não sabe quando termina você e começa o outro. E é isso, você não saber quem você é, você não se aprofundar em você mesma, naturalmente causa essas relações. Você não entender o porquê que você age como você age, da onde vêm as suas necessidades, por que você tem algumas manias ou algumas crenças da sua infância, o que aconteceu ali, para você entender isso, e quando você se relacionar com outro, você está ciente de quem você é. E não esperar do outro que ele seja uma projeção do que você quer que ele seja. E sim que o outro é uma pessoa diferente de você, que foi criada de formas diferentes, com valores diferentes, e que vocês vão se agregar. E não se complementar. Não, vocês vão se agregar. Ninguém tem que preencher o vazio de ninguém. A gente ouve muito isso, fulana me completa. Não, ele te agrega. Porque se ele te subtrair e se completar, tem algum problema aí. Você não precisa que ninguém te complete, você se basta. Perfeito, perfeito. Eu acho que é bem interessante a gente falar sobre projeção. Vamos falar um pouquinho, né? Carência já fala sobre falta, Sim. né? Toda necessidade esconde uma falta. Eu costumo usar a analogia na clínica que se você não comeu por horas, você vai lhe faltar nutrientes e você vai ter a necessidade de comida, você vai ter a fome. Então, a necessidade é isso, é o reflexo da falta. Se eu tenho uma carência porque me falta algo, então é uma necessidade minha. Onde é que entra o amor aí? Aí eu vou me relacionar para que o outro preencha o que me falta. E como é que eu vou enxergar o outro? E como é que eu vou realmente me conectar com o outro? Com as necessidades do outro? Ou num afeto genuíno, né? Eu tenho uma paciente que super carente, várias questões de infância, né? Abandono do pai. E ela começou a namorar e ela estava revoltadíssima, porque depois de 6 meses, ele não estava falando sobre casamento como ela tinha já organizado, né? na cabeça, porque ela já estava na fase da vida dela que, para ela tinha que já estar noiva. Mas e para ele? Cadê ele? Será que ela está enxergando ele? Não tá. Não tá. Ela tá projetando o planejamento que ela fez da vida perfeita naquela pessoa. E, infelizmente, a gente até falou sobre isso, hoje em dia, né, as pessoas elas não têm tolerância à frustração. Então, se o outro não atende a minha expectativa, eu descarto o outro. Exato. Né? Ou eu forço o outro a fazer algo para atender a minha expectativa. Ou eu cobro do outro porque que o outro não quer o que eu quero. Como assim ele não quer casar? Então eu tô perdendo tempo aqui? Exatamente. Então eu sou o tipo de pessoa que...
ele não é, né? O problema tá nele, né? Não é ela o problema, né? Exato. E sim, gente, a gente não está generalizando. Muitas vezes a pessoa, sim, ali não quer um compromisso sério, né? Não vamos generalizar. Mas também, muitas vezes, é a sua projeção naquela pessoa que não está te fazendo enxergar aquela pessoa. É isso que a gente está tentando aqui. Isso. Porque quando eu preciso suprir as minhas carências e o outro precisa, ele precisa suprir as minhas lacunas, aí tem alguma coisa errada. Eu não estou enxergando a história de vida do outro, o que o outro quer para a vida dele. Será que a família é uma prioridade para ele agora? Será que é isso que ele quer? É isso que a gente está falando, porque tem muitos casos que realmente a pessoa não quer nada com nada, está enrolando e tudo bem. Mas tem outros casos que a pessoa não percebe que ela criou uma expectativa. A gente brincou aqui no início que o crush é a pessoa perfeita. Por quê? Porque você se atrai por ele, você tem uma atração por ele, e como você não conhece ele a fundo, tudo que você queria que uma pessoa tivesse tem no crush. Exatamente. Então ele é a pessoa ideal, Pronto. ele é maravilhoso, ele é perfeito para mim. Até você conhecer ele e ver que ele é um ser humano de carne e osso, tem defeito, tem históricos, né? Tem erros, tem acertos. E aí você começa a se relacionar de verdade com um ser humano de verdade. E aí é o problema. Aí Começa entra o problema. Por Começou o quê? problema. Porque se eu começo a me relacionar com o perfeito, quando não essa perfeição, essa idealização não é sustentada, porque ela não vai ser sustentada, e a frustração, a dor, ela é tremenda. Ela é tremenda. Por quê? Porque não é a dor de um real pelo real. É a dor do perfeito pela quebra disso. E se eu me apaixonei por essa pessoa perfeita que me escolheu, e aí ela está insatisfeita, ela está questionando o relacionamento, acabou minha vida. Acabou a vida. Acabou minha vida. E outra, eu sou a culpada por isso. É forte isso, né? Não é? É forte. Parece que você depende daquele afeto, daquele olhar, e se aquele olhar ele não está como você desejava, ou aquela pessoa realmente não está interessada, enfim, por diversos fatores, depende de cada caso. Claro. Por isso que não dá para generalizar, por isso que tem que fazer terapia, cada caso é um caso. Parece que a sua vida não tem mais sentido. E aí caracteriza uma dependência do afeto, uma dependência emocional, quando a sua vida não faz mais sentido por causa de um outro. E a gente não está falando só de namoro, tá, gente? Tem mães que dependem dos seus filhos, que eles casam e elas vivem em função dos filhos a vida inteira. Quando o filho casa, ela, né, fica ali, quer estar presente, não consegue largar, né, o filho, não deixar o filho seguir em frente. Tem pessoas que dependem dos pais, tem uma dependência dos pais de amigo. Já vi muitas situações de dependência do amigo, em que a relação vai ficando assim insuportável, porque você não quer que o seu amigo se relacione, seja feliz, cresça, evolua, porque senão ele vai deixar de estar ali disponível para você. Já vi muitos casos assim no consultório também. Então é uma carência generalizada. A gente não é só do afeto, amor, homem, mulher, relacionamento, não. É afeto do filho, afeto do pai, da mãe, afeto do amigo. Então, assim, às vezes você, até no seu ambiente de trabalho, você precisa ter o afeto daquelas pessoas que trabalham com você. Se você não tem como você gostaria, aquilo ali acaba com você, sendo que você está ali para cumprir um papel, trabalhar. Então, por isso é importante você se ver além dos papéis. E é importante você se conhecer e entender o porquê que você cria tanta expectativa, porquê que o outro tem que fazer algo por você para que você se sinta amado, para que você não se sinta abandonado ou não se sinta importante. Perfeito, perfeito, é isso. Agora, o que causa essas dores? Olhando assim, o que é comum na clínica que você visualiza? A relação na infância, né? As primeiras relações. Como foi esse apego, essa insegurança, geralmente na formação da persona, quando aquela criança, eu falo muito assim que a criança, até uns 6 anos de idade, ela ainda enxerga o mundo como um lugar perfeito. Ela enxerga ainda, dependendo das condições, óbvio, ela enxerga o mundo como se estivesse dando tudo certo, está tudo ótimo. A partir dos 7 anos, ela começa a ver que papai e mamãe, às vezes, brigam, que papai e mamãe, às vezes, não estão disponíveis, que ela precisa ser por ela mesma em algumas situações, que na escola nem todo mundo é legal, que, às vezes, vai ter um coleguinha que não vai gostar de você, né, e tá tudo bem. Né? Você não precisa agradar todo mundo. E aí, nesse decorrer dessa primeira infância, a gente vai vendo ela criar, com base nessas relações, a persona dela.
E aí, dependendo de como foi essas relações, de se ela soube, de se ela teve as necessidades básicas, vamos dizer assim, atendidas ali, ela consegue se relacionar com muito mais segurança na vida adulta. Se ela não tem isso, se teve uma falha nisso, ou uma negligência, ou uma overdose também de cuidados, ela tem essa situação do apego muito complicada ali. E aí é nessa hora que ela projeta, né, que ela transfere isso para uma outra figura na vida adulta. Interessante você falar que é a falta, a privação ou a A overdose overdose, também, né? Porque a gente não fala muito sobre isso, mas é. Muito, muito. Então, uma criança que sempre foi atendida, não foi frustrada, né? Ela realmente, o que ela precisava, o que ela queria, não só precisava, mas o que ela queria lhe era servida. Como é que ela vai sustentar o desejo do outro que não é o dela? Ela não sabe se relacionar com o outro. Ela espera que o outro atenda às necessidades dela. E se não atender, de duas uma, ou ela vai ter uma relação em que ela vai ficar cobrando isso, ou ela vai descartando. Isso. Né? E aí, Aline, na nossa idade, né, assim, mulheres mais maduras, eu fico pensando o acúmulo dessas vivências, como é que não fica, né? Para as mulheres que estão, assim, vivendo relações e as desilusões, né? Como é que, o quanto que pesa isso? Será que nós acabamos tendo essa sociedade por conta da fragilidade das relações e existe uma mudança muito maior, eu acho que na história, né, do mundo a gente não teve esse precedente de mudanças mesmo de relações. As relações elas são descartáveis. Como é que fica isso? Essa pergunta foi, assim, muito, muito forte, porque é isso. Hoje, o que a gente percebe muito no consultório é exatamente a forma de se relacionar do ser humano hoje, ela está com um déficit aí. Né? É impressionante como duas coisas. Primeiro, esse acúmulo de relações que não se aprofundam, não conseguem superar as primeiras dificuldades, então já se descartam imediatamente. Uhum. E elas vão só reforçando que, às vezes, dependendo da autoestima da pessoa, eu não presto para me relacionar, eu não dou certo para isso. Sou quebrada, eu sou defeituosa, eu que causo, né? Que a gente até falou sobre eu que sou a pessoa que pego pessoas perfeitas e destruo elas, né? Olha só a percepção dela de mundo. Ou pessoas que buscam relacionamentos com pessoas que são indisponíveis afetivamente, né? Que são casadas, que têm outras, para reforçar que ela não é capaz de ter um relacionamento por ela mesma ali. Acontece muito isso, é muito comum. Então, e aí vai se acumulando as relações, vão se reforçando as crenças e para desfazer isso precisa aprofundar. E esse aprofundar é terapia, gente. É terapia. Não é porque a gente é psicóloga, mas é que a gente entende, a gente percebe cada vez mais que quanto mais você se conhece, mais você se percebe e mais você se basta, mais propícia a relações saudáveis você está. Até para identificar os sinais do que você aceita, do que é negociável para você, do que é inegociável para você, que você não vai aceitar. E isso é libertador, mas precisa passar por um processo que muitas vezes não são processos fáceis. Né? Elaborar isso na terapia, aprofundar isso na terapia dói, né? Confronta muitas crenças. Você precisa estar disposta, estar disponível, e isso nem todo mundo está, né? Exatamente, exatamente. Eu já ouvi paciente falar bem assim, não, mas se eu tiver esse amor próprio, eu vou ficar sozinha, porque quem tem amor próprio tem um imaginário coletivo, né? Quem se basta não precisa se relacionar. Então, era como se fosse uma ratificação, ali, né? Um reforçador, uma confirmação de que ela não ia ter ninguém. Então, ela não podia se bastar.
Olha essa Que concepção. forte, né? É uma crença... Não, e é impressionante. E é exatamente o contrário, né? Exatamente ao contrário. Quanto mais ela sabe quem ela é, mais se bastar, mais ela consegue acrescentar naquela relação, aprender com o Exato. outro, porque você tem autoestima suficiente para saber que está tudo bem você pedir perdão, de você ver que você errou naquilo ali, que você pode ser melhor, que aquela pessoa ela tem uma outra vivência, uma outra história de vida que eu posso contribuir também para aquilo. É exatamente o oposto. Mas essa Sim. crença, ela acaba destruindo primeiro a sua percepção de si, o seu amor por si mesma. E eu digo assim que é mais do que autoestima, viu, gente? Eu falo sobre autoeficácia. Eu saber que eu sou capaz de amar e ser amada, capaz de contribuir naquela relação, capaz de crescer com o outro, capaz de passar por situações adversas que vão me fazer crescer também, que não vão ser perfeitas como eu idealizei. Essa não só autoestima, né? Eu sei que eu sou boa nisso, mas saber que eu sou capaz de dar conta, capaz de seguir em frente, ou capaz de assumir que eu preciso melhorar naquilo, né? É muito profundo isso. Então, o amor próprio ele é a primeira coisa. Ele é o primeiro passo, eu saber quem eu sou, saber o meu valor e saber o que eu mereço, para que depois eu consiga me relacionar e acrescentar naquela relação e receber também um pouco daquela relação, né? Exatamente, exatamente. Você muito bem falou que dependência emocional não necessariamente é relacionamento abusivo, né? Pode, se torna. Agora, a gente estava falando antes de começar que a carência afetiva é assim, é um bom combustível para entrar em relações tóxicas, né? Com narcisistas ou, enfim, com abusadores. Sim. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos, a carência afetiva, ela vem sim das tuas relações, né, base. E quando a gente fala papai e mamãe, gente, não necessariamente é o pai e a mãe, às vezes é a figura paterna, a figura materna. É o tio, a tia, o dindo, a dinda, o vô, a avó. Mas aquelas primeiras relações que vão basear o restante, né? E tem uma frase que eu amo, que eu vejo que tem muito até, a gente vê por aí, bem clichê do Instagram, mas eu amo e é muito verdade, que a infância é um chão que você caminha a vida inteira. E é. E é. E essa carência afetiva, ela vem dessas relações, das primeiras relações, da necessidade de ser amado, né, de sentir segurança. Muitas vezes, a gente está falando de um Brasil que a gente tem muitas relações, a gente vê muitas relações familiares instáveis por diversas questões culturais. Então, é aquela relação que eu chego em casa, eu não sei se meu pai e minha mãe vão estar bem, se vão estar juntos, se meu pai vai ter saído de casa, se minha mãe vai ter saído de casa, se... Né? Então, isso tudo causa muitas inseguranças no ser humano. E aí ele vai crescendo com essa necessidade, essa carência, né? Essa carência de se sentir seguro, de ouvir, né? De receber um pouquinho de afeto, de elogio, essa carência, essa necessidade por isso. E isso vai gerando relações em que você vai buscando essas pessoas que vão te dar isso inicialmente, e que não necessariamente vão manter isso, e aí você vai o tempo todo estar buscando por migalhas, né, de amor, de demonstração de afeto, aquele pouquinho ali, nossa, fulano bateu nas minhas costas, falou que eu tô bem. Não, ele olhou meus stories. Ah, curtiu? Ele botou curtiu. um foguinho. Ele botou um foguinho. Pronto, acabou. Pronto. Tô dentro, tá on, a Tá gente on. vai se ver, né? Já tô imaginando a gente casar, né? Ter Exatamente. 10 filhos. É muito real, é muito real. É muito real, né? Eu quero chegar no momento aqui para a gente falar de dicas concretas de como lidar com dependência emocional, mas antes não tem como a gente deixar de falar sobre tecnologia. Como é que... A gente está horrorizada, né? Não é? Meu Deus, como assim? Né? Humanoides, inteligência artificial, a pessoa se relacionando com inteligência artificial. Nem um relacionamento, vínculo terapêutico mais é confortável, porque o ChatGPT fala tudo o que eu quero. Ele me bota para cima. O terapeuta manda eu pensar em coisas que eu não quero, é desconfortável. Então, como é que a tecnologia acaba levando a essa carência versus dependência emocional? Acabei de ter um insight, a gente conversando aqui, tu acredita? Ótimo. É impressionante como o ChatGPT, não desmerecendo, né, a sua importância, mas é impressionante como o ChatGPT ele está em alta
para as relações, as pessoas substituindo relações terapêuticas com o ChatGPT, porque as pessoas, a nossa sociedade está doente, ela não sabe lidar com a frustração. Então, é diretamente relacionado a isso, porque lá eu vejo tudo que eu quero, eu ouço o que eu quero ouvir. Na hora que eu quero. Na hora que eu quero. Eu leio o que eu quero ler, eu ouço o que eu quero ouvir, é só dar play, ele fala para você com a voz que você escolher, no tom que você escolher, né? E eu não preciso lidar com as angústias de uma sessão terapêutica, que vai ter suas angústias, né? Vai ter seus altos e baixos. Eu vou precisar me esforçar. É uma relação que não depende só da psicóloga, depende de mim também. É metade. Então, para quê? Para que essa responsabilidade? Então, é muito mais fácil e menos frustrante, aliás, zero frustrante, eu estar numa relação com um aplicativo, né? Então, estou ali com o aplicativo. Exato. E na hora que eu quero, 1h da manhã, 3h da manhã, eu não sei esperar. Eu não preciso esperar, como uma psicóloga, eu preciso esperar a terapia, a semana da terapia, ou mandar uma mensagem para a psicóloga no horário comercial, né, de manhã, para não perturbar minha psicóloga de madrugada. Não preciso, porque o ChatGPT está ali, está disponível para mim. A IA está disponível para mim 24 horas por dia. Então, já é uma geração que não sabe esperar, que não sabe ouvir não, que não sabe se frustrar. E a fome com a vontade de comer. Exatamente. Né? Olha que loucura isso. E seria lindo se funcionasse. Mas não funciona, mas não gente. funciona, mas Só não funciona. reforça o que você precisa melhorar, tá? Exatamente, perfeito. Só reforça o que precisa melhorar. Eu costumo dizer que a eficiência da coisa, a funcionalidade da coisa não está na coisa em si, mas no que ela provoca. Por exemplo, pensamento. Às vezes, um pensamento negativo pode te levar para levar para a academia, sair da cadeira e vai. Ou um pensamento negativo pode te derrubar, te deixar na cama. É verdade. Né? Então, vamos pensar assim. Se você está nos relacionamentos e não está dando certo o que você está fazendo, tem alguma coisa que não está funcionando. E que se você tiver dificuldade de perceber, você precisa de ajuda. Precisa de ajuda para enxergar. Se você está nessa relação com a tecnologia, com as redes sociais, você está com tantos seguidores, milhares de seguidores, você está com o ChatGPT, mas ainda se sente só, se sente, né, carente, sente a falta, cara, não está sendo funcional, não está rolando. Então, eu acho que a gente tem que olhar criticamente para as nossas ações e para a nossa vida, porque tem uma ótima notícia, a gente pode mudar. Isso é maravilhoso. E aí eu queria te perguntar, como mudar então, Aline? Agora é com a gente. Agora é com a gente. Primeiro a gente tem que investir na sua autopercepção. Eu sempre falo isso, parece chato, clichê, mas é. Se você não sabe quem você é e o porquê que você se tornou quem você é, não tem como ir para muito lugar. Você acaba realmente buscando fora o que, na verdade, está aí dentro. Então, primeiro é buscar esse autoconhecimento. Existem várias ferramentas para você buscar autoconhecimento. Buscar uma terapia, se perceber, se olhar. A psicoterapia, ela é a ferramenta básica para isso. E eu tenho um livro para indicar, que a gente fala que é um livro que esclarece muito, mas muito, a percepção se você está vivendo uma relação de dependência afetiva ou não, que é de um psicólogo e psiquiatra, Walter Rizzo. Já ouviu falar nesse livro? Opa. Até anotei que o nome dele é Amar e Depender, a dimensão afetiva da vida. Legal. Né? E ele é um livro para leigos. Quando eu digo leigo, não profissional. Não é não profissional da psicologia. Então, é uma linguagem muito fácil. Eu indico para muitos pacientes. É um livro que faz você perceber muitas questões. E já é um primeiro passo para você se observar e falar assim, epa, estou precisando de ajuda mesmo, profissional, né? Preciso ir para uma terapia, preciso me olhar. Existem tantas ferramentas, mas que a gente consegue aplicar na terapia para você se perceber, para você se conhecer, para você fazer devagar o teu processo de autopercepção, vamos dizer assim, de sair dessa dependência. Mas só depende de você, a escolha é sua e a consequência também. Esse passo tem que ser dado, né? Tem que ser dado. Tem. E é um processo também. Uma coisa que eu gosto, Aline, é de reforçar
que se a pessoa ela tá numa relação por medo de ficar só, porque acredita que não vai encontrar outra pessoa, que acredita que, né, que não vai viver sozinha, se ela tá porque ela precisa da validação do outro, né? Então, em alguns momentos essa pessoa faz com que ela se sinta bem, mas não é pela pessoa em si, né? Então, opa, peraí. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, né? Esse relacionamento, ele não. Não. E assim, e a gente ainda diz assim, você até pode continuar com essa pessoa, mas muito mais consciente. E consciente e ver o que faz com isso. Exatamente. Né? Exatamente. Ver o que faz com isso. Opa, peraí, então, como é que eu faço para realmente enxergar essa pessoa? Como é que eu faço para, né, ali transformar isso num afeto que seja genuíno e duradouro, numa decisão? Que não é só uma necessidade. Não é uma né? necessidade. Até porque o outro não deve, né, atender às suas necessidades. E outra coisa também, outro sinal é de que eu não vou terminar, eu estou com uma paciente assim, eu não vou terminar porque eu prometi não abandonar. Então, eu não vou terminar para não me sentir uma pessoa ruim. Olha aí, de novo, o valor, né? Para não me sentir ruim, porque eu vou fazê-lo sofrer. Então, eu não posso. Eu prefiro ficar com ele para não fazê-lo sofrer, como se houvesse uma saída, como se ela conseguisse sustentar uma relação que não tá legal e que ele fosse ficar feliz, né? Gente, isso é mais forte do que vocês imaginam e tem muito a ver com as suas crenças, né? E vou até abrir meu coração aqui. Eu já estive numa relação assim, em que eu não gostava mais da pessoa, a pessoa tinha uma dependência emocional que era muito clara. Se eu não atendesse, se eu não respondesse, eu estava trabalhando, ela passava mal, ela caía, ela desmaiava, ela tinha vários sintomas de ansiedade e virou assim muito forte, porque eu era completamente, né, assim, gostava muito da família dele, né? A minha ex-sogra, ela era maravilhosa, uma mãe para mim. Então, isso envolvia outras pessoas também. E eu ficava nessa relação, atendendo a necessidade dele. De novo, né? A gente não tem que atender as necessidades básicas daquela pessoa ali. Tem alguma coisa errada aí. E aí, o que acontecia? Eu acabava reforçando essa relação. Né? Eu acabava reforçando isso. Então, fazia mais mal para ele do que bem. Pronto, te agradeço muito por abrir seu coração, porque é importante a gente falar, existe uma codependência, não é? Também, então, é muito pesado para quem está ali vivendo a dependência do outro. É muito. E aí a gente, por carinho, por gratidão, até nós psicólogos, tá no nosso DNA, a gente quer ajudar, a gente não quer deixar ninguém sofrer, a gente quer estar ali e tudo. A gente traz isso, né, no nossa, vamos dizer assim, uma marca registrada da nossa persona, junta tudo isso, coloca no liquidificador e você acaba reforçando uma pessoa dependente de você. Porque você não quer dizer não, você não quer frustrá-la, você não quer fazer ela sofrer, você não quer que ela passe mal, que ela bata a cabeça na parede, que ela, né, se corte. Né? Então, é muito sério isso. Você sair de uma relação dessa, você precisa de terapia. Eu fui para terapia para entender que aquilo não era meu, era do outro, para ir aos poucos me fortalecendo, entendendo o que era meu, o que dava para fazer, o que não dava, para a gente sair dessa relação, envolver a família dele, para ajudar ele nesse processo, porque não era minha responsabilidade tudo, e conseguir sair dessa relação, graças a Deus. Eu sei que essa pessoa está bem, cresceu, evoluiu, casou, graças a Deus, seguiu sua vida. E eu formei minha família com uma pessoa que tinha a ver com os meus valores, né, com os meus princípios, que me ajuda a ser uma pessoa melhor todo dia, que a gente forma cada dia mais a nossa relação, reforça. E é isso, gente. É muito sério, porque a gente, quando vive essa relação, a gente sendo dependente, afetivo, né, a gente percebe que a gente não consegue respirar, sobreviver sem aquela pessoa. E quando aquela pessoa tem uma dependência do nosso afeto, também é pesado, também é complicado, também precisa de terapia, de ajuda para sair daquilo. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito comum esses casos, assim, chegam também no meu consultório de, ele tentou se matar, né? Ele fala que se eu sair ou ela sair, vai se matar, ou começa a adoecer. Eu briguei, eu coloquei meus limites, a pessoa adoeceu no dia seguinte, né? E aí fica demandando. Forte, né? E
enfim, tem, A olha, gente vai aprofundando aqui, vai ficar até amanhã. pano pra manga, gente do céu, não quero terminar nunca essa conversa. É forte, é Você forte. sabe que me lembrou uma coisa que eu queria falar. Isso tem muito nos filmes, nas séries. Eu estava assistindo uma série egípcia chamada não sei o que, Ola. Enfim, tá na Netflix. Mas é muito comum, é clichê nessas histórias de romance. A pessoa vive uma desilusão, vive um rompimento e ela se transforma, ela ressurge, né? Ela vai rever tudo na vida dela e vai resgatá-la e vai... Eu acho muito legal isso. Eu também. Eu acho muito legal. Eu não sei se eu sou aquela romântica, Não, mas eu acho que a gente vê tanto isso no processo terapêutico, né? As pessoas tendem a pensar que se é ruim, a fase é ruim, é tudo ruim, ou se é bom, é tudo bom. Mas dentro do ruim, dentro do difícil, existe uma coisa, e a psicanálise fala muito sobre isso, né? Do caos. Existe algo tão edificante, tão bonito, belo. Não é gostoso, não é prazeroso, mas é belo, né? E eu acho que o que você falou, para mim, é a base de tudo que a gente tem vivido na sociedade. Você falou uma coisa que é isso. As pessoas, elas não veem nas dificuldades, nos processos, no passo a passo, algo belo. Né? Elas veem isso como se fosse chato, demorado, frustrante, às vezes até um pouco, como posso falar? Ai, que tédio isso, vou ter que passar por isso. Ai, sem paciência ai, não tenho paciência para essas coisas. É aí que está o X da questão. Se você não tem paciência para você, se você não tem paciência para viver os seus processos, para se aprofundar em você, você vai continuar vivendo nesse mundo raso, imediatista, em que a frustração ela não faz parte, ela não pertence, mas é ela que te engrandece. É na dor que a gente cresce. Eu duvido você não pensar em algum momento da sua vida em que você se tornou uma pessoa melhor só com alegria, só com coisas boas. Se não foi uma frustração, se não foi um desafio, se não foi uma coisa difícil ali que aconteceu para você olhar para aquilo e falar assim, estou aprendendo com aquilo. Né? Exato. E é belo o processo de aprendizagem, é belo viver. Eu vi uma reportagem que falou sobre o ChatGPT. Se você fosse um humano por um dia, o que você ia querer viver? E ele falou, eu ia querer chorar, eu ia querer sentir como os humanos sentem, eu ia querer comer alguma coisa para sentir um gosto daquilo, eu ia querer viver o sofrimento para entender o que é isso para vocês. Olha que forte. Exato. Né? E isso é pertencente ao humano, só o humano consegue sentir isso, só o humano consegue entender um outro humano, só através de um olhar humano você consegue sentir todo esse acolhimento, essa empatia. Nenhuma máquina vai conseguir jamais identificar e perceber isso. Que maravilha, a tecnologia não vai dar conta disso e é isso que nos sustenta, né, disso também que precisamos e faz parte de nós. Queridíssima, últimas palavras. Eu vou terminar esse momento aqui, essa conversa com uma frase do livro que eu falei aqui do Walter Rizzo, que ele fala assim, ó, amar não é precisar, é preferir. Perfeito. Então, quando você está precisando daquela pessoa, tem alguma coisa errada. Independente da tua relação, se você precisa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, de um namorado, de uma namorada, de um amigo, de uma amiga, né? Então, se você precisa, né, e não prefere estar, você escolhe estar, é uma escolha sua. Se você precisa, tem alguma coisa errada aí. Maravilha, olha, gratidão Obrigada. muitas, né? Maravilhoso, Uma de honra estar aqui verdade, pra mim, de te falei verdade. isso. Que delícia, obrigada mesmo. Obrigada viu? a você. Olha, você sabe, aqui a gente faz a nossa parte, a gente traz pessoas espetaculares para falarem sobre situações, fenômenos comuns a todos nós. Agora é com você. Inspire-se e transforme-se.